Acho que começou. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Vamos chegando para a gente começar a nossa live de hoje. Deixa eu fixar o comentário aqui. Os motivos do mau comportamento. Boa noite, Roger. Boa noite, Kelly. Tô tentando aqui fixar o tema da live, que é os motivos do mau comportamento infantil. Deixa eu tentar fixar ele aqui. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Você que tá aí, se tiver alguém que você acha que é interessante esse tema, né, da live, os motivos do mau comportamento infantil, envia para a pessoa. Tem aqui um aviãozinho aqui embaixo. Eu achei que eu tinha fixado. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Clica nesse aviãozinho, envia para quem você acha. Gente, eu não tô conseguindo fixar esse comentário, Jesus. Envia para a pessoa. Ei, Kelly, boa noite. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá, a conexão tá ok? Estão me vendo? Deixa eu tirar o som aqui do meu celular. Tava vibrando. Boa noite, boa noite. Bom, não tô conseguindo fixar. Tudo bem. Bom, gente, então eu vou começar, né? A nossa live hoje é sobre os motivos do mau comportamento infantil. E é um tema que eu acho que os pais, no geral, eles, eles piram, né? Com as crianças, principalmente agora nesse momento de quarentena, em que a maior parte das famílias estão ficando em casa, as crianças não estão indo na escola. E isso tem gerado todo um transtorno, né? Muitos pais falam, mas meu filho não para quieto, mas meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Então é muito importante que a gente olhe um pouquinho mais dos motivos, né, desses comportamentos inadequados das crianças. Deixa eu tentar só mais uma vez fixar. Vamos, vamos. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, mas enfim, deixa. O tema é esse, tá? Os motivos do mau comportamento infantil. O que a gente precisa compreender? Que toda criança, né, todo comportamento ele é uma forma de comunicação. E quando a criança ela se comporta de maneira inadequada, ela está querendo te comunicar a outra, ela está querendo alcançar um objetivo. E isso que ela está querendo mostrar, isso que ela está querendo demonstrar, é porque ela tem alguma crença, algum pensamento profundo ali na mente dela, na cabecinha dela, tanto crianças e adolescentes, que ele não sabe expressar de alguma forma, e a forma que ele encontra para expressar é através do comportamento. Então, às vezes a criança tem um monte de crenças, um monte de pensamentos que ela imagina que está acontecendo. Ei, Carolina, que bom te ver aqui. Que ela imagina que está acontecendo. E aí ela precisa ter um comportamento inadequado, ela precisa se comportar mal para mostrar para você, né? A tentativa da criança é mostrar para você, olha, para mim, eu tô necessitando disso. Só que a criança, ela não é clara ao te dizer, né, qual que é a necessidade dela. E claro que quem precisa descobrir qual é essa necessidade são os pais. Não tem outra forma. E aí eu vou mostrar para vocês, né, alguns desses objetivos e como que a gente faz, né, para poder olhar para isso, para poder entender o motivo desse mau comportamento infantil. Então é o seguinte, o que são essas crenças, né, que levam a criança a se comportar de uma maneira inadequada? São ideias, são sentimentos e são formações, pensamentos que a criança vai deixando ali dentro da cabecinha dela. Isso desde o início, às vezes desde a barriga da mãe, e que ela vai sentindo algumas coisas, vai percebendo algumas coisas e ela vai tendo alguma ideia. Então, assim, de achar que ela não é aceita, que ela não é amada, e de pensar várias situações. Por exemplo, às vezes, aliás, nós temos assim muitas crenças no geral. E essas crenças, às vezes, elas nos levam, né? Essas crenças, elas ditam como vai ser a nossa forma de se comportar. Então, as crenças mostram como que vai ser a forma da criança se comportar, essas crenças que ela tem. E dependendo da forma como os pais respondem para essa crença, para esse comportamento, esse mau comportamento que a criança emite, isso vai dizer se a criança vai manter essa crença ou se não. E essas crenças que a gente tem, nem sempre são crenças que vão levar a gente a ter sucesso, a ter sucesso na vida, a fazer coisas boas.
Muitas vezes nós temos crenças que nos impedem de crescer, nos impedem de evoluir, nos impedem de fazer coisas novas, sabe? Às vezes, gente, nós temos crenças de que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é errado e a gente não faz dinheiro na vida. Então, se nós adultos temos muitas crenças, as crianças também, mesmo que bem pequenas, elas já começam ali a formar crenças. E através dessas crenças, né, por meio dessas crenças, elas modelam o próprio comportamento. E aí, dependendo, né, da forma como que os pais olham, como que os pais lidam com esse comportamento da criança, eles vão fortalecer ou não a crença que a criança tem. Só que é o seguinte, quando a criança se comporta mal, quando ela emite ali algum comportamento equivocado, ela tem alguma crença que não tá legal, alguma crença que é indevida, alguma crença que os pais precisam trabalhar, precisam olhar para isso, para que essa criança ela se sinta mais confortável, né? E ela entenda que não é agindo daquela forma que ela vai conseguir o que ela quer, que ela vai ser atendida na necessidade que ela quer. Outro ponto importante é o seguinte, os pais precisam saber. Ei, Dárdara, Clarice, Márcia, ei, João, boa noite. Então, assim, os pais precisam saber também o seguinte, às vezes os pais falam pra mim, Isabela, parece que esse menino faz isso pra me irritar. Gente, não é. Às vezes os pais pensam que a criança passa a noite elaborando um plano de como que ela vai fazer alguma travessura no dia seguinte, que ela se comporta mal, que é pra irritar, né? Que ela faz alguns comportamentos aí que são equivocados, que é pra irritar esse pai, essa mãe, e não é assim. Quando nós pais pensamos dessa forma, a gente não está colaborando em nada. Muito pelo contrário. A gente está tendo um comportamento, uma ideia muito infantil no sentido de ser imaturo. Porque uma criança ela não fica tramando isso como irritar os pais. Ela não faz isso de forma alguma. Só que os pais, às vezes, diante de uma situação ali difícil ou de uma dificuldade de lidar com algum comportamento, esses pais vão aproveitar, vai ser mais fácil para eles dizer que a culpa é da criança do que eles conseguirem olhar realmente para o motivo daquele mau comportamento. Então os pais precisam saber que a criança não está tramando contra eles. Esse não é o objetivo da criança. O objetivo da criança não é te irritar. O objetivo da criança é ser atendida em alguma necessidade dela. E aí, nós pais, né, a gente precisa muito entender quais são esses objetivos, que são objetivos equivocados, sabe? A criança, ela começa a se comportar mal porque ela quer ser atendida em algo, porque ela sente que tá faltando algo nela ali. E ela não sabe, às vezes nem ela sabe bem o que é, mas ela precisa se comportar mal para mostrar, gente, alguma coisa não tá legal. Porque o comportamento, ele é comunicação também. E nós pais, a gente tem assim uma ideia muitas vezes de que a partir do momento que a criança começa a falar, ela sabe se comunicar. E ó, é diferente, tá? A criança que começa a falar não quer dizer que ela vai saber se comunicar, que ela vai saber se expressar. Muito menos que ela vai saber entender o que tá passando ali dentro dela e mostrar pra você. Às vezes você pai, você mãe não sabe. Você não sabe o que você tá sentindo, o porquê de você tá sentindo aquilo. Às vezes você também se comporta mal, você também faz birra e nem você sabe o porquê. Agora imagina o seu filho, que é uma criança pequena. Imagina para essa criança como que é, né? Sentir aí algumas emoções por meio de algumas crenças e ela não saber como ela faz para ela dizer para você que não tá legal. E quem ela tem ali para mostrar é pai e mãe. Às vezes ela mostra na escola, porque às vezes o ambiente escolar é um ambiente que a criança passa muito tempo e aí sobra para a escola também. Só que da mesma forma que cabe aos pais entenderem esses motivos, né, desses comportamentos inadequados, a escola também precisa fazer esse papel. A escola também precisa olhar para isso e entender quais são esses motivos do mau comportamento. Então, olha só, a criança não faz para te irritar, a criança se comporta porque o comportamento da criança é uma forma dela se comunicar, dela mostrar alguma coisa. E o comportamento inadequado, aquele mau comportamento que a gente vê, ele é assim, a pontinha do iceberg, sabe? Então a gente precisa entender o que tem por baixo desse iceberg. O que tem lá em cima é o mau comportamento, mas o que leva a criança a agir dessa forma? E aí, nós pais, a gente precisa assim, procurar entender e perguntando, e entendendo, escavando e indo fundo para poder ver por que a criança se comporta dessa forma. Por que a criança está fazendo isso? Por exemplo,
Quando os filhos nascem, né, lá bebezinho, e aí a única forma que a criança tem de se comunicar é o choro. A criança começa a chorar. Os pais não vão lá, eles vão ver se de repente é fralda suja, se é fome, se é frio. O que está acontecendo com a criança? Eles não vão lá e acodem a criança, tentam descobrir. A gente acha, né, que a partir do momento que os filhos começam a falar, a gente não precisa mais tentar sondar, entender, compreender o que está por trás ali de uma queixa da criança, só porque ela já sabe falar. Mas o fato dela saber falar não significa que ela já sabe se expressar e entender o que está passando ali dentro dela. Então a gente precisa continuar cavando, olhando mais fundo, entendendo para saber de fato o que está acontecendo ali com aquela criança. E aí, e João já começou a rir, né? Então, assim, a gente precisa, sabe, olhar para isso, para a gente saber o porquê que essa criança está se comportando mal. Lembrando que não é para te irritar, tá, pai, tá, mãe? Às vezes a gente olha tanto pra gente, né, que a gente acha que até o que a criança faz é para irritar a gente. E não é. É porque ela também é gente, ela também tem uma necessidade. Então, ela também precisa ser atendida naquela necessidade que ela tem, ok? Bom, e aí o que acontece, gente? A gente precisa entender qual que é o significado daquele comportamento, né? Assim, o que tá por trás. Então, se a criança, se ela não se sente pertencente, se ela não se sente amada, se ela não sente que ela faz parte, que ela é querida ali naquele sistema, que ela tem importância, no geral ela vai realmente começar a se comportar mal. É o natural dessa criança. Ela vai começar a se comportar mal porque ela acha que ali as coisas não estão dando muito certo. Ei, Márcia, boa noite. Que as coisas não estão fluindo muito bem. Então, o mau comportamento vai ser uma forma dela mostrar aquilo. E tem uma coisa também, gente. Tem alguns comportamentos que a criança emite que vão ser, assim, comportamentos equivocados e que não tem tanta crença por trás, não. Tem mais a ver com, a gente fala assim, de comportamentos inocentes. O que seria isso? São comportamentos que já vêm de talvez algum transtorno que a criança tem. Por exemplo, uma criança que tem TDAH, que ela é mais impulsiva. Então, talvez ela vai brigar mais, ela vai causar mais confusões na escola ou em casa, vai brigar mais com o irmão, vai mudar muito o humor, vai oscilar muito o humor. E isso não tem a ver com uma crença que a criança tem de que ela não é amada, algo assim. Tem muito a ver também com o transtorno. O transtorno, ele já causa, né, esse tipo de comportamento na criança. Então, a gente precisa... Ao João colocando que às vezes é só vontade de trocar o almoço por sorvete. Às vezes a criança quer ficar daquele jeito realmente porque tem algo ali dela mesmo, né? Porque ela não tá, talvez não tá se sentindo bem. E aí, Claudinha, boa noite. Mas às vezes isso já faz parte de algum transtorno que ela tem, sabe? Às vezes, se ela realmente tem um TDAH do tipo impulsivo e ela ainda não tratou isso, né? Ela não sabe ainda como lidar com essa impulsividade, com esse sentimento, essa vontade de fazer alguma coisa, de pular o tempo todo, ela realmente vai se comportar. Ontem mesmo eu estava atendendo, né, uma criança, gente, e online. Mas essa criança pulava tanto no sofá, e ele pulava, ele colocava roupa de Homem-Aranha, e ele fazia tanta coisa. Eu falei, gente, mas é uma criança, né, que ela é mais impulsiva, já faz parte, né? Então a gente precisa entender o seguinte, que as crianças, elas têm algo, né, que leva elas a se comportarem também de determinada maneira. Por exemplo, o desenvolvimento delas. Como que está esse desenvolvimento da criança? O desenvolvimento neurológico, psicomotor, o desenvolvimento psicológico, tá seguindo ali uma linha? Ou será que você está percebendo que está um pouquinho diferente, talvez, ali para a faixa etária do seu filho? Então, você precisa perceber isso, sabe? Tem também uma coisa, gente, as crianças, elas têm um temperamento, uma personalidade, né? E essa personalidade também, ela vai fazer a criança, o adolescente, se comportar de determinada maneira, porque aquele é o jeito dele. Só que muitas vezes nós pais, nós queremos que os nossos filhos se comportem da forma como a gente deseja, sabe? A gente não quer saber se o motivo daquilo para a criança, se aquilo faz bem ou não para a criança, como que a criança se sente em relação àquilo. Muitas vezes a gente deseja uma criança super obediente. E tem uma reflexão importante que a gente precisa olhar aqui, que é o seguinte: uma criança que é quieta demais, que é obediente demais, não quer dizer que tá tudo bem com ela, não, sabe? Às vezes, gente, essa criança tá aprendendo que ela precisa ser boazinha e dizer sim pra tudo e pra todos pra ela ser aceita, sabe? Às vezes aquela criança que tá pulando, que tá fazendo um monte de coisas, ela tá se sentindo muito mais à vontade, muito mais aceita pela forma que ela é, do que aquela criança que diz sim pra tudo.
Só que a criança que diz sim pra tudo e que aceita tudo, ela não dá trabalho, né? É tudo bem, os pais, não, ele é bonzinho, ele fica aí, não, ele faz isso sim, não reclama de nada. Então eu tava conversando, né, com a mãe outro dia, e a mãe falando, minha filha não reclama de nada, ela não reclama de tomar remédio, ela não reclama de tomar injeção, de tomar vacina, ela não reclama de nada. Pra ela, tá tudo bem. Gente, a gente sabe que não tá tudo bem, né? Ainda mais criança. Criança às vezes acha ruim se o copo é azul ou é verde, se a pasta de dente também é cortar ou outra cor, o tipo de copo, o tipo de cobertor. Criança, às vezes, a gente percebe, né, que as crianças, elas têm essa vontade. Então não tá tudo bem. Então, quando tem uma criança que diz sim pra tudo também, é algo que a gente também precisa preocupar. Porque imagina, quando é criança, é muito fácil para os pais, né? Porque para os pais tá tudo bem, não, meu filho não me dá trabalho, e aí você, pai, mãe, você segue sua vida, né? Da mesma forma, assim, segue bem, tranquilo. Mas se é uma criança que dá trabalho, aí os pais, eles precisam ter um trabalho, né, de educação, de orientação em relação àquela criança. Mas imagina uma criança que diz sim para tudo, ela vai chegar lá na fase adulta, ela não vai conseguir escolher, ela não vai conseguir se colocar no mercado de trabalho, ela vai ter muita dificuldade para se relacionar, ela pode aí se submeter a relacionamentos abusivos, porque ela aceita tudo, ela diz sim para tudo, tudo para ela tá bom. Então a gente precisa ter cuidado, tá? Porque às vezes a gente quer crianças obedientes. E esse não é o objetivo, né, de uma educação positiva, de uma educação consciente. A educação consciente é fazer com que a gente ensine os nossos filhos o porquê ou não de se comportar de determinada forma, né? O porquê ou não de fazer isso ou aquilo. E não uma criança que simplesmente diz sim para tudo e concorda com tudo que é dito para ela. Então as crianças, elas são gente. Então elas têm vontades também, elas também querem se expressar. Elas concordam ou discordam de algumas situações. E nós pais precisamos aprender a lidar com isso. Porque às vezes a gente quer ter filho, mas a gente não quer educar. Ou a gente acha tão trabalhoso, tão difícil educar, que a gente quer fugir disso. E aí a gente quer ser autoritário para aquela criança ser super obediente e não falar nada com a gente, simplesmente aceitar. Esse tipo de educação, gente, ele não faz mais sentido, né? A partir do momento que a gente olha para uma criança e percebe que ela é gente, que ela merece ser respeitada, é diferente. Claro que esse respeito, ele é mútuo, tá? Nós também temos que ter respeito por nós. Não é dizer sim para a criança o tempo todo que isso vai ser resolvido. A gente precisa perceber que o respeito é pela criança, mas é por nós também. A gente precisa se respeitar. Então, um pai que também diz sim para tudo da criança e que deixa a criança fazer tudo, ele não está sendo respeitoso consigo mesmo e nem com a criança. Porque o papel de educar não é esse, né? O papel de educar é mostrar o caminho, né? A disciplina é mostrar o caminho, é deixar a criança entender os motivos. Bom, como que tá até aqui, gente? Tá tranquilo? Vocês estão compreendendo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Tá bom. A Márcia falando pra Claudinha. Claudinha, preciso sair, mas volto. Ok. Bom, gente, então assim, sobre os fatores, né, que influenciam no desenvolvimento das crianças. Então, eu estava falando do desenvolvimento dessa criança. É... Não? Tá falando pra Claudinha? É pra mim, Márcia? Ok. Então, assim, tem o desenvolvimento da criança, de como que tá o desenvolvimento dessa criança, como que tá o processo, né? Essa criança tá desenvolvendo bem? Ela dá conta de se comunicar pela fala? Ela tá falando, ela tá andando, ela tá aprendendo? Isso vai demonstrar também, vai afetar esse comportamento da criança, de uma forma ou não, de que ela vai, assim, se comportar, tá? Outra coisa, situações traumáticas. Às vezes as crianças passam por situações traumáticas e isso vai também influenciar no comportamento delas. Às vezes a situação traumática, gente, pode ser na vida intrauterina, pode ser no parto, ou pode ser depois que nasceu alguma situação, às vezes a perda de alguém, às vezes algum acidente, ou outra situação que para a criança foi traumática, tá? Essa questão de trauma, ela tem a ver como que a criança olha para aquilo, como que a criança interpreta aquilo. Às vezes para você é algo simples, mas para a criança foi algo difícil. E às vezes para você alguma coisa é difícil, mas que a criança sabe lidar com aquilo de forma bem tranquila. Então, esse traumático depende assim, de como que a criança olha para aquilo, tá? E tem as necessidades fisiológicas também. Fome, sono, por exemplo, criança com sono, a gente sabe que ela, nossa,
ela fica super irritada. Minha filha, agora até que não. Mas geralmente, não tanto como era antes, mas assim, quando ela era mais cedo, mais nova, quando ela estava com sono e ela não dormia, ela ficava super irritada. Ela chorava, ela brigava. Eu percebia, porque o comportamento dela mudava. Então eu percebia que ela estava com sono e aí eu ia lá e ajudava ela a dormir, né? Mostrava para ela como que era o passo a passo para dormir e falava com ela que ela estava com sono, que ela podia pedir a mamãe para ajudá-la a dormir. Então, quando a criança sente sono, ela tende a ficar mesmo muito irritada. Quando a criança sente fome, também. A Sara tá falando que fez regressão, voltei ao útero da minha mãe. Que massa, Sara. Imagino o quanto que deve ter sido legal essa experiência. Quer dizer, não sei, né, como que foi para você. Mas é uma experiência muito marcante, né, a gente poder voltar no útero. E hoje tem tantas terapias, né, para ajudar a gente nesse processo de rever situações de trauma, de dessensibilizar aquilo, de que aquilo não seja mais trauma pra gente, que a gente consiga dar um novo olhar para isso. Mas os traumas, de fato, assim, eles afetam, né, a vida da criança, o comportamento da criança. E tem, né, os objetivos equivocados. Eu vou falar para vocês de 4 objetivos equivocados, de 4 motivos que levam a criança a se comportar mal por meio de crenças que ela tem. E aí ela começa ali a emitir vários comportamentos equivocados. E você, pai, você, mãe, você precisa compreender isso para que seja mais fácil para você. Porque é seu trabalho, pai e mãe, tentar entender o porquê que a criança está se comportando mal. Primeiro, sabendo que não é pessoal, não é nada contra você, mas que tem algum motivo que leva essa criança a se comportar dessa forma. Só que a gente precisa saber, né? Tem as questões fisiológicas, tem o desenvolvimento da criança, tem as situações traumáticas e, olha, tem a personalidade da criança, né? As crianças são pessoas. Deixa eu ver o que a Sara tá falando aqui. Estava tudo relacionado à rejeição da família do meu pai desde a gravidez de mãe. Fiz terapia por mais de 10 anos. Sim. E eu imagino, Sara, o quanto que isso deve ter interferido, né, na sua forma de ser no mundo por muito tempo, né? O quanto que talvez você se sentiu rejeitada durante a sua vida toda por essa rejeição que aconteceu lá no início. E até mesmo, gente, ouviu, mãe? O João tá colocando aí. E até mesmo, gente, crianças assim que têm transtorno, sabe? Por exemplo, TDAH, TEA, TOD, né? O transtorno de atenção, a questão do autismo, crianças que são opositoras. Existem, né? Vários transtornos infantis e cada vez a gente vê isso aparecendo mais e mais. Então, assim, se a gente for olhar mais a fundo, numa visão sistêmica, por exemplo, numa constelação familiar, a gente vai ver que tem motivos também ali no sistema familiar para a criança ter vindo ao mundo dessa forma, assim, vamos colocar nessa configuração, né? Quando a gente consegue olhar mais a fundo para o sistema familiar, a gente percebe que tem algo que a criança se identificou e isso a fez precisar, né, vir dessa forma para mostrar algo para os pais também. Só que nem sempre as famílias conseguem olhar para isso. A constelação familiar é uma outra abordagem, é uma outra história, mas é algo que complementa muito, mas muito mesmo, o trabalho, né? O trabalho terapêutico, porque envolve as famílias, envolve os sistemas. Bom, até aqui tudo ok, gente? Me vendo bem, me ouvindo bem? Alguém tem alguma pergunta? Agora eu vou começar a falar sobre os motivos do mau comportamento, 4 motivos de objetivos equivocados que levam a criança a se comportar mal, tá bom? Então, o primeiro objetivo que eu vou falar é o objetivo da atenção indevida. O que é isso? A criança pensa que para ela não se sente aceita, ela não se sente pertencente. Então ela pensa que para ela ser aceita, que ela tem importância naquele sistema, ela precisa chamar a atenção dos pais, que ela precisa fazer algo por meio do comportamento dela para que ela tenha a atenção dos pais. E alguns pais, eles falam, né, Isabela, meu filho tá fazendo isso para chamar atenção. Sim, às vezes ele tá realmente fazendo para chamar atenção. Mas a questão é, por que seu filho precisa isso para chamar sua atenção? Ele provavelmente está sentindo que você não vê, ele não está se sentindo visto. E aí esse comportamento, ele é um comportamento realmente de chamar a atenção para você olhar para ele. Então, o que a criança pensa? Eu só sou vista se eu me comporto assim. Se eu tenho a atenção do meu pai e da minha mãe toda para mim. Aí aquela criança que demanda demais, que que chama muito a atenção dos pais, que o tempo todo tem que estar em evidência. É aquela criança que
acontece várias situações e ela tá sempre no meio, ela tá chamando a sua atenção o tempo todo, sabe? Porque ela acha que para ela ser importante nesse sistema familiar, ela precisa chamar a sua atenção de todas as formas. E aí o que acontece? Os pais, eles ficam super cansados, eles se sentem totalmente esgotados, né, com os filhos dessa forma. E aí com essa irritação, eles ou realmente dão atenção para aquele mau comportamento da criança, e o que isso mostra? Mostra para a criança que realmente aquela crença dela tá certa. Que quando ela faz algum comportamento, quando ela tá o tempo todo ali no centro das atenções, é o momento que ela tem a atenção do pai. Então reforça, né, essa crença da criança de que ela realmente precisa se comportar assim. E aí vocês me perguntam, né, tá, Isabela, então se é isso, o que eu preciso fazer, né, para poder mudar isso? Então os pais precisam realmente olhar, tirar um tempo para a criança, sabe? Por exemplo, se você tá trabalhando, às vezes, né, agora home office, tem muitos pais trabalhando em casa. E muitas vezes, né, tem horário mesmo a ser cumprido. E aí a criança tá lá te exigindo, te exigindo, te exigindo. E aí você pode dizer para a criança: olha, agora o papai tá trabalhando, agora a mamãe tá trabalhando. Assim que eu terminar, a gente brinca, a gente faz alguma coisa. Então você fala isso para a criança. Você tenha ao menos 15 minutos por dia só com a criança. Gente, é no mínimo 5 minutos, 15 minutos, sabe? E é um momento para você se dedicar totalmente para o seu filho. Totalmente. Nesse momento aí, você não vai estar com seu celular, não vai estar olhando para a televisão, você vai dar atenção total para o seu filho. É estar totalmente conectado, focado nele, dar presença para o seu filho. E se eu trabalho com orientação de pais, e eu gosto de dizer para eles, né, que esses 15 minutos eles salvam famílias. Claro que 15 minutos assim é o mínimo, né? O ideal é a gente poder ficar mais e fazer mais. Claro que depende de cada configuração familiar. Mas assim, 15 minutos por dia. E isso salva, assim, família, sabe? O fato da criança sentir que ela é importante, que ela pertence, que ela tem a atenção dos pais, isso faz o comportamento dela mudar muito. E aí os pais começam a perceber, né, o quanto que aquilo modificou. Eu tenho os pais, né, algumas famílias que eu atendo, e tem alguns pais que têm me dado esse retorno, esse feedback de o quanto que eles têm percebido, assim, mudanças no comportamento das crianças agora que eles estão em casa. Agora que eles estão podendo estar mais com os próprios filhos, sabe? E aí tem alguns que falam assim: Isabela, eu percebi que meu filho só queria minha presença, que ele estava se comportando daquela forma apenas para chamar minha atenção e agora tá tão mais tranquilo. Então, ter 15 minutos por dia com seu filho, gente, pode salvar a sua família. No sentido de ter um clima, um ambiente familiar, né, mais harmonioso, mais gostoso. Eu sei que muitas famílias, elas se transformam assim em guerras, em campos de batalha mesmo, por causa da relação com os filhos, né? Que aquilo acaba se tornando algo tão desgastante que fica difícil para esses pais lidarem com os filhos, e aí a criança já fica irritada. Aí quando vai para a adolescência, esse distanciamento aumenta ainda mais, né? Porque aí o adolescente, ele começa a ter novas ideias, ele começa a querer participar de grupos, ele vai querer ou não fazer participar de algumas situações, e se ele não se sentiu acolhido, né, naquela família, na adolescência ele tende a se distanciar ainda mais, porque ele está crescendo, ele está formando a sua personalidade, e a tendência então é ele sair ainda mais desse círculo familiar. Por isso a gente precisa cuidar muito, né, desse processo, né, da educação infantil, porque é o momento que a gente tem para poder lidar com os nossos filhos, sabe? E a gente precisa, nós pais, a gente precisa tirar o nosso ego do meio do caminho e pensar só na gente. A gente precisa olhar mais para os nossos filhos. Quando a gente faz isso, fica mais fácil da gente entender o motivo deles se comportarem de determinada maneira, e a gente consegue também encontrar soluções. E essas soluções, né, para o mau comportamento, para o comportamento inadequado, sempre precisa ser uma solução a longo prazo, que você pense se aquilo é efetivo a longo prazo. Por exemplo, se o seu filho se comportou mal, por exemplo, ele, sei lá, você falou com ele que não era para usar o celular, você distraiu, ele pegou seu celular. E aí, se você simplesmente, ou sei lá, ele entrou no YouTube e viu algum vídeo que era inadequado para a idade. Se você, naquele momento, simplesmente dá uma chinelada no seu filho, ou bate nele e briga com ele, de uma certa forma, você resolve aquela situação ali em questão de 1 minuto, né? Você falou com seu filho: não faz isso não, menino, dá uma chinelada ou e tal. Agora, se você
percebe, né, que o seu filho fez aquilo e aí você explica para ele o porquê que talvez aquele vídeo é inadequado para ele, que talvez ele ainda não tenha maturidade para perceber o que é adequado, o que não é adequado. Então, por isso que precisa, né, alguns vídeos, algumas situações precisam ser limitadas. Se você mostra para ele o porquê daquilo que ele fez, o que aquilo pode gerar, se você conversa, se você orienta, você perde muito mais tempo em relação a dar uma chinelada, ou gritar, ou colocar de castigo. Mas você ganha tempo lá no futuro. Aquilo que você fez, que você perdeu tempo ali de conversar com a criança, aquilo se torna efetivo a longo prazo. E aí, mais pra frente, a criança ela vai conseguir, diante de situações adversas, escolher se ele quer ir para determinado caminho ou não, porque ele aprendeu com você a olhar para situações e entender por que aquilo faz bem ou não faz bem. Agora, se você simplesmente bateu, se você colocou de castigo, assim que você não estiver presente, ele vai querer fazer de novo. Ou ele vai fazer mesmo na sua frente. E quando chegar lá no futuro, ele vai ter dificuldade, sabe? De escolher o que é adequado, o que não é adequado. Às vezes eu percebo, né, em adolescentes, quando eles começam nas situações, né, de uso de drogas ou de conflito com a lei, eles realmente têm dificuldades de perceber qual que é a melhor escolha para eles. Porque eles realmente não foram orientados quanto a isso, não houve conversa, não houve diálogo, mas houve sim muita punição. Então, todo mau comportamento, gente, é uma oportunidade que os pais têm de ensinar alguma habilidade para o filho, de ensinar algo novo. A gente precisa tirar esse olhar do mau comportamento como algo só negativo. Claro, né? Às vezes ali o que seu filho fez não foi legal, mas você precisa olhar para isso como oportunidade de ensinar o seu filho algo novo, de ensinar algo que realmente vai fazer sentido para essa criança. Então, quando a gente muda esse olhar, fica mais fácil. Você fica até mais disposto, né? Na hora de se relacionar, na hora de conversar com a criança, de lidar com isso. Mas se você já pensa que o mau comportamento é para te irritar ou algo assim, que isso é um saco, que você não aguenta mais educar, aí vai ficar cada vez mais difícil, tá bom? Gente, até aqui tudo ok? Alguma dúvida? Vocês estão tão quietos hoje? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então tá. Vocês estão muito quietos. Mas vamos lá. Bom, outro motivo, né, equivocado que a criança tem. A gente chama de poder mal dirigido. O que é isso? A criança, ela acha que ela sente que ela não é aceita, que ela não é importante e que para ela se sentir aceita, ela precisa comandar, ela precisa ter poder, ela precisa mandar nos pais. E aí ela começa, a Sara falou que tá tudo ok, então tá bom. E aí ela começa a querer exigir, a querer mandar, a querer dar ordens, né? E os pais ficam aí sem saber como fazer isso, como lidar. Agora, se tem uma criança que está disputando poder dentro de casa e você cai na dela e começa a falar quem manda aqui sou eu, você entra realmente numa guerra, num conflito ali com aquela criança. Então, quando a criança se comporta assim, você precisa, sim, olhar para os limites, você precisa colocar limites nesse comportamento, mostrar para a criança que não é bem assim, e você precisa dar escolhas limitadas para essa criança. Então, a criança, sei lá, quer definir o que ela não quer jantar, que ela quer ficar vendo, não quer tomar banho, que ela quer ficar vendo TV. Ou sei lá, que ela não quer jantar, que ela quer ficar brincando lá com o joguinho dela. E aí você fala, você quer ir jantar na mesa tal, ou de repente você tem duas mesas? Quer jantar na mesa da cozinha ou na mesa da sala? Você quer ir tomar banho pulando de um pé, pulando de dois pés? Você começa a dar escolhas dentro da possibilidade que aquela criança possa escolher. Que ela perceba que ela tem a possibilidade de escolher, mas que não é ela que manda, porque assim, não tem como ela ficar sem jantar ou ela ficar sem tomar banho, entendeu? Então você vai trabalhando essas situações com a criança para que a criança se sinta, perceba que ela pode escolher dentro do que é possível para ela. E aí você precisa olhar mais para essa criança, sabe? Mostrar para ela que dá para ter limites, que dá para ter respeito, para que ela perceba que ela não precisa mais agir dessa forma, ok? E Aline, boa noite. Bom, outro motivo, né, que mostra que a criança às vezes tende a se comportar mal é a vingança. E esse motivo, gente, eu acho que ele dói tanto, sabe? Eu acho que é tão cruel para a criança. É assim, a criança ela se sente tão magoada, tão rejeitada naquele sistema familiar que ela passa a se vingar. Ela passa
a tentar magoar o outro para mostrar para o outro o quanto que ela está magoada com aquilo que aconteceu com ela. A Sara colocando, né, que ela faz isso. Sobre as escolhas, Sara, sobre as escolhas limitadas, sim, funciona muito, né? Porque a criança percebe ali que ela é gente, que ela tem a possibilidade de fazer algo e você não entra em conflito com a criança. Aí fica uma educação mais saudável, mais gostosa e com limites e com respeito. Bom, então quando a criança age, né, focada nesse objetivo equivocado, que é a vingança, ela quer te machucar porque ela quer mostrar para você o quanto que ela tá machucada. Então você precisa, assim, validar o sentimento dessa criança, sabe? Entender que ela realmente está magoada, que ela está machucada e mostrar para ela o seu amor, que você a ama, que não é esse comportamento que vai fazer você deixar de amá-la, mas que esse comportamento também ele não é aceito, né? Que machucar as pessoas, isso não é adequado. E vai procurando, né, mostrar para a criança quais são as forças dela, o que ela faz de bom, em que ela é boa, e vai mostrando para ela como que ela pode também ser boa para as pessoas. Então você pode ensinar ela sobre gratidão, sobre esperança, fé. Vai ensinando esses sentimentos para a criança, essas habilidades para que a criança se sinta mais confortável, mais segura e não precisa machucar os outros, né? Que ela se sinta acolhida e a partir daí ela não precise mais machucar as pessoas, tá? E tem também um objetivo equivocado, que é a inadequação assumida. O que ele fala? Esse objetivo, gente, ele fala o seguinte: a criança, ela se sente tão inadequada, ela se sente tão rejeitada naquele sistema, que, tranquilo, Sara, ela se sente tão inadequada naquele sistema que ela é como se ela desistisse de si mesma. Ela fala assim, ela tem o objetivo de provar para as pessoas que ela não dá conta, que ela realmente é inadequada, que ela não sabe fazer, que ela não tem capacidade. E isso, nossa, é muito doloroso, né, gente? Eu percebo, eu vejo muitas crianças assim, crianças que desistem de si mesmas, porque a família, ela sente, né, que a família desistiu. E muitas vezes essa família tem também essa crença de que a criança não dá conta. Tadinha, esse menino não sabe fazer isso, sabe? E quando a gente percebe, né, que o nosso filho se comporta assim por causa disso, ele tende a mostrar para todo mundo que ele não sabe fazer porque ele tem a crença de que ele realmente não sabe, a gente precisa fortalecer essa criança, encorajar essa criança. Então, mostrar para ela quais são as forças pessoais dela, no que ela é boa para fazer. Cuidado com rótulos. Às vezes a gente fala assim, eu recebi uma criança uma vez que ela falava o tempo todo assim, a mãe dela falava o tempo todo, nossa, mas essa menina é lerda demais. Aí eu perguntava pra criança, né, a criança falava que ela era lerda. E aí a criança internaliza aquilo e ela passa realmente a se comportar de acordo com aquilo que você pai, você mãe colocou pra ela. De acordo com aquilo que você pai, você mãe expressou pra ela. Então a gente precisa tomar cuidado com rótulos, né? Quando a gente rotula uma criança, às vezes a gente deixa essa marca a vida inteira. E nem sempre essa criança, quando crescer e se tornar um adulto, ela vai ter disponibilidade para olhar para isso e curar isso. Por exemplo, a Sara colocou aqui que fez 10 anos de terapia. Mas nem todo adulto, Sara, nem todo mundo está disposto, né? Nem todo mundo quer olhar para essas dores e realmente viver de uma maneira mais feliz e com bem-estar. Tem gente que não aguenta olhar para a dor. Então, a gente pode facilitar, né, para os nossos filhos, a gente pode evitar que todas essas marcas sejam deixadas, a gente pode fazer com que as coisas sejam mais leves para eles, porque na verdade já né? Tende sempre a ser mais leve para os nossos filhos, porque os pais já passaram por uma situação mais difícil. Então, a gente precisa cuidar muito da infância, a gente precisa entender muito que quando uma criança se comporta mal, ela tem ali um desejo muito grande de comunicar uma necessidade dela que não está sendo atendida. E essa necessidade, gente, é uma necessidade tão básica, que é de não se sentir aceita, de não se sentir pertencente, de não se sentir amada, sabe? E quanto mais ela se sente assim, mais dificuldade, hein, Nayane? Boa noite. Mais dificuldade ela vai ter lá no futuro para poder lidar com as situações. Então, é urgente que nós pais possamos olhar para essas necessidades dos nossos filhos, porque é uma necessidade gritante e é tão básica, né, gente? Ser amada, se sentir pertencente, sentir que tem importância, que tem atenção. Isso é o mínimo que uma pessoa precisa ter no mundo.
E aí, às vezes, os nossos filhos não estão tendo essa base. Eles estão se sentindo totalmente desprotegidos aí nesse quesito. Então, é nossa obrigação olhar para isso. Bom, são esses, né, os objetivos. É mais ou menos isso que eu queria falar. Hoje vocês estão muito caladinhos. Alguém tem alguma pergunta? Sara, Lisiane, Kelly, alguém tem alguma dúvida, gente? A Sara colocou, os 4 motivos é baseado em que autor? Cheguei um pouco depois. Lisiane, eu falo muito da disciplina positiva, tá? Então, é Adler, é Rudolf Dreukers, é baseado na disciplina positiva, tá? A disciplina positiva que fala desses 4 elementos. Se a gente for pegar outras teorias, elas podem falar disso, mas de outra forma. Mas é a mesma coisa. Eu me identifico muito com a disciplina positiva, porque a disciplina positiva, ela fala das crianças de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito gentil e de uma forma que eu acredito. Então, é baseado na disciplina, tá bom? É na teoria adleriana, ok? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não? Bom, então é isso, tá? Vou encerrar então. Eu agradeço muito a presença de vocês. Se tiver alguém que vocês acham que esse assunto, né, seria interessante, vocês podem indicar. Eu vou tentar deixar salvo aqui, tá? No meu perfil. E vai ficar salvo 24 horas. Eu vou tentar subir pro YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima live. Um abraço. Tchau, tchau.